Olá pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje a minha convidada aqui é Roberta Balestra, ela é psicóloga clínica, é especialista na linha da psicanálise e ela já esteve comigo aqui, né, Roberta, em março de 2020, né? No início da pandemia. No início da pandemia nós conversamos muito sobre a questão dos possíveis impactos que a pandemia poderia causar nas pessoas, bem como a questão do isolamento, enfim. Mas tudo isso no decorrer da história mudou e hoje está aqui, estamos chegando em 2022, não é isso? Praticamente, e nós estamos na pandemia ainda, infelizmente não conseguimos superar, mas pelo menos aqui no Brasil, por enquanto, a situação está, principalmente na parte de internações, nessas coisas, está sob controle até o momento e que perdure dessa forma. Nós falamos várias coisas aqui, então nós podemos ter, né, principalmente a Roberta, errado alguma coisa, acertado alguma, enfim, ninguém sabia o que poderia acontecer e nem a gente imaginava que ia se estender tanto assim, né? Então, Roberta, com a palavra, vamos aqui bater um papo sobre isso daí então, sobre o que nos espera em 2022, fazer algumas suposições, previsões, porque ninguém pode garantir nada, né? Não dá ainda, né? Não dá, não tem como, né? Mas a gente percebe, né? Bom, obrigada pelo convite de Imagina, novo, né? eu Mas de agradeço. estar aqui, é um prazer estar falando de novo com vocês. Mas realmente, né, a gente ainda não tem uma garantia, uma certeza de nada. Acho que a única certeza que fica claro é que a vacinação surtiu um bom efeito, né? Por conta dos casos terem diminuído bastante, né? A gente viu que em março, né, quando eu estive aqui, os casos estavam muito, né? Um atrás do outro, atropelado, internação, intubação, transferência, foi tudo muito intenso, né? E desde que a vacinação começou a ser praticada, a gente percebe que teve uma queda considerável, né? Contaminação existe, mas uma queda na morte, na internação, intubação, essas coisas, né? Sim, a situação sob controle, né? Fico mais tranquilo, né? E do ponto de vista psicológico, Roberta, a questão do estresse, porque em março de 2020 a gente estava trabalhando, a gente conversou, né, sobre a questão do isolamento, era o começo da pandemia ainda, né? Então, na realidade, não tinha ideia dos tipos de consequências, entre aspas, sequelas, vamos falar, que poderia ficar, né? E hoje, pelo que nós acompanhamos, principalmente dentro da área da psicologia, há vários casos de estresse, vamos chamar de estresse pós-traumático. Poderia ser de gente que perdeu entes queridos, né? Ou até de pessoas que sofreram, que foram para uma UTI e passaram numa situação próxima da morte, né? Como é que está essa questão hoje em dia para trabalhar? É bem interessante, né, Márcio, essa pergunta, porque na verdade as sequelas são imensas, né? Tem sequelas de isolamento, né? Do excesso do tempo de isolamento. Nós temos as sequelas realmente físicas do próprio, né, vírus, temos as sequelas também das pessoas que tiveram as perdas reais, né? Então, todas essas sequelas, né, elas estão sendo muito evidentes agora, né, na clínica. A gente vê as pessoas com, né, quem não sabia, né, ou não tinha percepção de um transtorno de ansiedade, de uma depressão, foi potencializado agora, né? Em virtude do isolamento, do medo, da angústia de não saber como é que seria o dia de amanhã, das perdas, né, de familiares, de vizinhos, pessoas próximas. Então foi algo que ainda está, de uma certa forma, reverberando, né? Então a gente vê um aumento considerável, né, de um adoecimento na saúde mental. E o tratamento daí? Nesse caso, acho que é até importante para as pessoas saberem, né, que não há, quem esteja necessitando, achando que precisa de um tratamento, que não seria daí um caso de uma análise muito extensa. Não se trata de situações dessas, de um processo analítico. Poderia ser resolvido, trabalhar essas questões mais pontuais com uma psicoterapia breve? Sim.
né, eu até atuei, né, no início da carreira eu atuei um pouco nessa área da psicoterapia breve, justamente em virtude de questões pontuais, né? Essa é a finalidade da psicoterapia breve. E hoje a gente vê que realmente os casos que têm aparecido, né, para o atendimento clínico, acho que a grande maioria mesmo, não são desse processo analítico de autoconhecimento, e sim de uma restauração, né, do desequilíbrio emocional que as pessoas estão vivendo, né, seja por uma ansiedade, seja por uma depressão. Em virtude de tudo isso, e também a gente não pode desconsiderar que muitas pessoas perderam empregos, né? A gente está falando de perda de vida, mas não esquecendo também que muitas pessoas ficaram desempregadas, muitas famílias tiveram que se reorganizar, né, financeiramente, emocionalmente, em virtude de perdas financeiras, emocionais, né, parentais. Então a gente está nesse processo mesmo. Não é, acho que a grande maioria hoje da demanda clínica não é de autoconhecimento mesmo. É muito mais de uma compreensão, né, desse processo de ansiedade e estão tentando ajudar, né, cada um deles a compreender, né, de onde vem, o que acontece, os gatilhos emocionais que estão despertando essa questão da ansiedade. É porque para poder diferenciar, né, aquilo que tentar diferenciar, não é uma coisa simples, aquilo que já existia, não é, com aquilo que apareceu, mas porque foi de uma forma estimulado por aquilo que já tinha, né? Vamos supor, a pessoa já tinha um transtorno depressivo ou de ansiedade, só que ele estava meio adormecido, camuflado, adormecido e tal. Daí vem uma situação dessa que praticamente põe todos em pânico, desestruturou muito, né? Então, e daí seria nesse sentido que você está falando no processo, para tentar fazer a pessoa desvincular uma coisa da outra, né? Porque é perigoso a pessoa achar que ela é doente mesmo, mas sabe, ela se auto-estigmatizar, não pode acontecer isso, Roberta? A gente trabalha sempre com essa ideia, né, Márcio, de não rotular, de não estigmatizar, né? A gente sempre trabalha nesse sentido porque todos nós temos, né, os nossos núcleos psicóticos, os nossos núcleos neuróticos. Então, em virtude disso, quanto mais desestruturado, né, o nosso inconsciente tiver, a probabilidade da gente estar numa condição mais psicótica é maior. Mas isso não significa que é uma condição permanente. É uma condição temporal, na grande maioria das vezes, né? Por conta da situação pontual que cada um está vivendo, né? Mas a gente trabalha nessa ideia. Às vezes as pessoas chegam com essa ideia, nossa, eu tô ficando louco. Não é bem assim, né? Tem questões aí que estão te deixando numa condição, né, de acreditar que está num enlouquecimento, mas não necessariamente que está, né, algo assim mais grave, né? É porque fica uma mistura danada, uma confusão, né? Porque, que nem por exemplo, daí você mesmo citou, tem o desemprego, ou a possibilidade de ficar desempregado, ou a possibilidade de não conseguir vender, enfim, cada um dentro das suas limitações, da sua realidade, né? Misturando com questões emocionais e tendo que encarar uma nova forma de realidade, de se adaptar a isso, né? E isso é um processo delicado, né? Porque era toda uma condição inicial antes da pandemia, veio a pandemia, né? As pessoas tiveram que se reorganizar, né? Um exemplo clássico, vamos dizer, pensar nas escolas, né? Os professores, de um modo geral, tiveram que se reorganizar, aprender, né? De repente, de um dia para o outro, aprender as questões tecnológicas, a dar aula à distância, ao vivo, né? Depois, quando se adapta a essa condição, muda tudo e volta para a sala de aula, nem tão seguro. Então, são várias questões que a gente vai acompanhando, né? De um modo geral, isso mexe, né? Porque a nossa mente precisa de um tempo para se adaptar às condições, né? E esses processos têm sido muito inconstantes, né? Vai voltar, não vai voltar para a sala de aula?
os trabalhos, né, nas empresas também foi assim, volta, né, de home office não volta, né? Então são muitas as mudanças, né, que a grande maioria, é o nosso mundo, né, mas estou falando de uma realidade muito próxima que aparece para mim lá e a gente vai observando que isso desestrutura muito, né? As adaptações são gradativas para a mente, né? Não é uma coisa rápida como tem sido, né? Sim, não, é praticamente impossível, né, qualquer ser humano se adaptar de uma forma, vamos falar assim, né, de uma forma positiva, de uma forma proativa não, positiva mesmo, de uma forma que não cause tanta angústia e tanta ansiedade, né? Então acho que é importante as pessoas que vão nos estar vendo, né, saberem disso aí, que não está ficando louco, que a situação é difícil para todo mundo, né? Sim, as adaptações levam algum tempo, né? E isso não significa que é loucura, não, significa que nós somos humanos e precisamos de um tempo relativo, né, para se adaptar a essas mudanças. E o trabalho lá que você desenvolveu na Santa Casa, lá que você trabalhou tanto com pacientes, né, quanto com profissionais da área da saúde, lá no olho do furacão, vamos falar assim, né, no momento em que a coisa estava pegando fogo mesmo, né? Pegando fogo, né? Foi um trabalho muito intenso. Que é um trabalho diferente do trabalho clínico, né? Totalmente diferente, porque na clínica é um tipo de demanda, né? E no hospital a demanda é muito mais de acolhimento, né? Porque tinham pacientes que ficavam internados de 15 a 30 dias, num isolamento total, não podendo, né, ter acesso aos familiares, não podendo ter acesso, proximidade mesmo, né, de contato, de ver, de receber uma visita, que é diferente de uma internação comum, né? E os profissionais também, né? Porque era uma demanda muito intensa, os turnos muito longos, e essa perspectiva, né, de muitas perdas, muitas mortes, né? Então isso abalou muito a estrutura mesmo, assim, do funcionamento da equipe, do setor, né? E mesmo as pessoas que estavam em internação também ficavam assustadas de saber que o colega do quarto ao lado tinha sido entubado. Então ficava uma questão, será que eu vou ser o próximo? Né? Ou se teve algum falecimento no setor, nossa, será que eu vou melhorar? Será que eu vou sair dessa? Né? Então foram momentos de muito, muito impacto. Sim. Entre profissionais teve falecimentos ou não? Teve, mesmo sim. Com todos os cuidados que todos os têm, cuidados teve também, né? E é muito intenso, né? Porque um profissional da equipe, né, ou um profissional conhecido, deixa, né, também essa dúvida, né? E eu? Será que eu vou me contaminar? Será que eu vou sobreviver? Né? Então, era muito mais de acolher a angústia, de tentar estar ali com eles, né? Não necessariamente um atendimento clínico tradicional que a gente faz, né, no consultório. E além disso, teve todo o desgaste, né, dos profissionais lá, que provavelmente muitos desenvolveram síndrome de burnout, né? Sim, muito adoecimento, né? Muitos adoecimentos, somatizações, né? As pessoas começaram a ter crises, né? Além das crises de ansiedade, depressão, começaram a ter problemas de insônia, né? Problemas físicos mesmo, né? Uma gastrite, umas coisas mais crônicas, né? Sim. Em virtude do emocional que estava abalado. E tanto o paciente daí quanto o mesmo profissional, tal, que tipo de característica você acha que eles tiveram? Característica, seja de personalidade, seja característica mais comportamental mesmo, dessas pessoas que lidaram muito bem com essa situação? Pessoas que não tiveram nenhum desgaste emocional em relação a isso, que não tiveram medo de se contaminar. Não, qual é a principal característica, ou as principais, que deve ser um conjunto, né? Eu fico com uma ideia que não é uma só mesmo, né, Márcio? São várias questões. Mas o que eu acho que fica muito evidente, né, do que eu acompanhei, né, é um pouco da estrutura familiar, né, que as pessoas tinham ali, dos cuidados, de saber que tem um familiar esperando,
né? E muito, acho que a coisa da fé, né? Eu acho que a fé de cada um, né? Cada um na sua, mas a fé de cada um foi algo que também, assim, trouxe uma condição. Não que passou totalmente ileso, né? Mas que talvez passou com um pouco mais de tranquilidade, né? De confiar na sua fé, na sua crença, de que ia dar tudo certo, né? Os cuidados, né? Que havia ali, né? Toda uma necessidade de uma paramentação para poder estar no setor, então obedecer aquilo com muita cautela, né? Porque não tem, né? O profissional, né? Enfermeiros, médicos, eles ficam em contato direto, né? Com o doente, né? Então a paramentação era muito importante, era fundamental, né? E o setor em si foi muito bem equipado, foi muito bem estruturado, né? Eu acho que eles tiveram, assim, um amparo também nesse sentido, né? Que a gente sabe que teve outros lugares que não havia nenhuma paramentação adequada, né? Então isso causa, né? Uma insegurança. Então, nesse sentido, eu acho que foi um pouco de cada coisa mesmo, né? A estrutura, né, do ambiente de trabalho, a fé, né, a família, né, que era um suporte ali emocional muito importante. De fatores, né? Eu conversei com várias pessoas também que trabalharam e que enfrentaram, não só que trabalharam, mas que enfrentaram, né, conversa informal mesmo, né, que enfrentaram um forte problema e a impressão que superaram de uma forma tranquila, né? A gente vê como as pessoas têm diferenças da forma de lidar com e claro que a gente também não pode desconsiderar que o recurso emocional de cada um, né? Algumas pessoas talvez com uma estrutura emocional melhor, né? Uma condição emocional melhor, tem também um recurso para lidar melhor com essas adversidades, porque tudo era novo, né? Tudo é novo. Né? Então ninguém sabia nada, estava todo mundo ali na mesma condição de aprender. E se agora, né, se a gente tiver, tá chegando uma nova variante, né, parece que ela é mais transmissível, mas ela não tem a mesma gravidade da P1, por exemplo, se não me engano, a P1 da Amazônia, né, que foi uma que espalhou. A Delta aqui não foi muito forte, não teve muito problema. No geral, tá? A gente sabe que tem. Você acha que as pessoas hoje elas têm, depois de tudo que passou, condições emocionais de lidar com uma onda forte? Agora, financeiramente eu não vou nem comentar, né? Porque a coisa está complicada, né? Mas emocionalmente, você acha que tem? Eu penso, né? Eu prefiro, essa é a minha opinião pessoal, eu prefiro acreditar que sim, né? Porque o ano passado, no momento em que nós estivemos juntos, não havia vacina, por exemplo, né? E hoje, né, se a gente pensar que a nossa região, pelo menos, está totalmente vacinada, já está com a segunda dose, terceira dose, então eu fico com a ideia de que as pessoas têm uma condição, né, para lidar de uma forma mais tranquila. Mas também é uma via, né, de mão dupla, né, porque por conta disso pode desconsiderar os cuidados que são necessários, né, e a gente continuar, né, com essa pandemia ainda por muito tempo, mas, ou também nesse sentido, né, de que o fato de ter um bom recurso, de já saber como é que foi, passar de uma maneira mais leve, né. Então, eu fico com a ideia de que nós vamos ter que ver. Não dá pra. Eu prefiro acreditar que as pessoas vão, né, em virtude do que já viveram, vão ter a consciência de fazer a coisa de uma forma mais sensata, né? Sim. Agora, assim, ao meu ver, né, eu tenho uma visão, assim, não sei se você vai concordar ou não, que a mídia, no geral, ela teve dois aspectos. Teve um aspecto, ao meu ver, positivo, no sentido de esclarecer a população, né, dos meios que vai utilizar, máscara, álcool gel e tal, enfim, fazer e mostrar que existia um problema grave que estava ocorrendo. Agora, você não acha que não extrapolou um pouco a questão de uma dramatização, não que não foi, aconteceu no mundo inteiro, né?
problemas gravíssimos. Mas a mídia aterrorizou demais um pouco as pessoas. O fato que levou talvez a ter um grau de ansiedade, de desespero, que talvez não condizesse com o que estava ocorrendo de fato. Sim, eu concordo com você, mas eu também não sei assim, se o viés tem no sentido de que realmente as pessoas precisam de algo muito impactante para fazer sentido, né? Porque às vezes somente falar de cuidados, de coisas básicas, talvez o ser humano ainda não tenha uma consciência, né, da profundidade de que foi essa pandemia, uma experiência nova, nós nunca tivemos, né, pelo menos não nesse século. E então eu fico com a ideia de que teve um excesso. Não sei exatamente te responder qual é a intenção da mídia, mas sim, em contrapartida a gente também fica assim, será que se não tivesse sido assim, não poderia ter sido pior? Sim. Né? Então, é por isso que eu acho que é importante, né? Agora, né, se vamos ter ainda algumas variantes, essa consciência, né, do que já foi, né, a gente manter o cuidado mínimo necessário, mas também ter uma visão mais crítica, né? Não simplesmente ouvir aquilo e praticar. Talvez olhar, perguntar, questionar, é isso mesmo? Será que tem que ser assim? Né? De repente, até em cada cidade, né? Porque acho que em cada lugar é uma realidade diferente também, né? É porque o que acontece, a mídia ela põe, por exemplo, só um assunto. Ela põe tipo, Covid, ainda continua mais ou menos, tá? Um assunto só. Está discutindo outros problemas que estão acontecendo. Tá? A África, por exemplo, ela não foi quase afetada pela Covid. Ainda hoje, eu fiz uma pesquisa ontem para dar uma olhada como é que está, por conta dessa polêmica que está a variante que dizem que surgiu na África do Sul, mas ninguém comprova, né? Ômicron, não é isso o nome dela, né? Ômicron. Daí eu fui ver como estava o número de casos na Nigéria. Na Nigéria, que é um país que tem a população mais ou menos que nem a do Brasil, ela teve 2.000 e alguma coisa de mortes na pandemia inteira, né? Então, a situação ela tem que ser analisada, para mim, de vários outros problemas que existem no mundo, mesmo no Brasil, por exemplo. A Covid existia, mas tinha pessoas morrendo de malária. Não é isso? Nós tivemos tantos surtos de dengue, né, que ficou confuso. Né? Tiveram muitas pessoas que estavam fazendo exame de Covid e depois descobriram que era dengue. Eu troquei, eu pensei em falar dengue, não falei malária, porque dengue que estava morrendo bastante, né? Mas morrer não tem, não precisa ser. O problema não é morrer a questão é a pessoa ter e sendo que é uma doença que dá para ser controlada, né, de maneira fácil ainda. E nesse caso, eu acho que aí eu penso que faz sentido isso que você está dizendo da mídia, né? Porque por conta desse excesso, né, de informações, a população ficou mesmo muito amedrontada e a gente sabe que os médicos, né, vamos dizer, tiveram muitas pessoas que acabaram abandonando tratamentos de quimioterapia, tratamentos, né, cirúrgicos, né? Muitas cirurgias foram canceladas em virtude dessa questão, né? Vai, não vai? Será que é perigoso, não é perigoso? Né? Contamina, não contamina? Então, tiveram muitos casos também que a mídia não divulgou, mas de perdas, né? De outras perdas em virtude de outros problemas de saúde já existentes que ficaram camuflados em virtude de falar apenas do Covid. Né? Mas nós tivemos casos de dengue, assim, imensos, né? na nossa região. Né? E num primeiro momento eram sintomas parecidos com o Covid, e aí ficou aquela coisa, né? É Covid, não é? Até descobrir que era dengue e fazer um tratamento, né, muito mais simplificado. Sim. Né? E as crianças? No caso, por exemplo, muitas mães reclamando que os filhos estão mais ansiosos, bem mais do que era. Isso já é um processo também que estava acontecendo por conta da hiperestimulação eletrônica. Você acha que por conta da Covid também, de ter ficado trancado em casa, de não poder ir para a escola, isso você acha que colaborou bastante para aumentar a ansiedade dessas crianças? É muito provável. Sim, provável. Né, Márcio, porque as crianças também ficaram privadas, né, do contato humano, né, com outras crianças,
não puderam ir para a escola, né? Crianças que estão voltando agora, né? E numa primeira fase, né, da educação, é importante a socialização, a alfabetização. Tem crianças que estão muito regredidas, né, em virtude dessa convivência apenas do núcleo familiar, né, não poder sair daquilo, é no máximo os pais, irmãos e avós, né, e então tem crianças que estão com dificuldade de voltar para a escola, de se adaptar, né, por conta disso, de nunca ter visto tanta criança, né. Então a gente está vendo muitas situações, você vê, é o que eu disse, né, as adaptações elas são gradativas. Né? Então agora as crianças estão voltando, mas com um comprometimento, né? Muito regredidas e às vezes ainda, né? Eu converso às vezes com profissionais da área que me dizem, né? Um período de desfraude a criança ainda está usando fralda, um período de não usar mais mamadeira, a chupeta ainda está com esse acessório, né? Então a gente vê que teve um comprometimento. Né? Talvez ainda são coisas que a criança não conseguiu dar conta, né? de deixar, de evoluir, de crescer e amadurecer. E aí, quando a gente pega uma faixa um pouquinho mais velha de crianças, né? Sei lá, aí dos seus 6 aos 10 anos, o que só fala, eles frisam muito, enfatizam muito isso aí, que é o déficit educacional. Mas o que é isso que você está falando, né? Esse déficit de socialização que é importante também, não que o educacional não seja, mas o educacional ainda eu vejo como uma possibilidade de recuperação, né? Porque se trata de conteúdo, se trata de, enfim, de aprendizado e tal, é uma coisa que fica com atraso, fica mais possível. Agora, o processo de socialização que é mais complicado, né, Roberta? E eu atendo muito adolescentes, né, na clínica, e eu recebi uma demanda muito grande, né, agora no segundo semestre, de adolescentes, pré-adolescentes e adolescentes com muita dificuldade desse retorno para a escola, né, assustados, ansiosos, né, por conta da perda, né, de acompanhar o conteúdo das aulas online. Tiveram alguns que se adaptaram, a grande maioria não. Então tem o déficit, né, assim, educacional, né, e o emocional, o social, né, também está muito comprometido. Então, em virtude de tudo isso, né, todos esses fatores vai desencadeando aí as ansiedades, né, mas é importante ter esse olhar, né, porque às vezes não é uma birra da criança, não é uma birra do adolescente, mas está comunicando algo, né, que às vezes para ele ainda não está amadurecido o suficiente para esse enfrentamento. E como os pais podem lidar com isso daí? Porque é um processo que veio para ficar, né, esse processo de educação, vamos chamar pelo menos híbrida, né, que mistura, principalmente os meios eletrônicos, mesmo que seja um ambiente presencial, eles vão estar presentes na educação, né? E como é que fica também essa ansiedade, né? Essa expectativa para os pais, né? Isso será bom para o meu filho ou não é bom, entendeu? Isso que está sendo feito agora esse ano é uma questão que praticamente não tem escolha, né? Pois é, esse ano não teve escolha, né? O ano que vem a gente espera que haja uma retomada, né? Pelo menos é o que a gente tem ouvido. Que haja uma retomada, vamos dizer, que seja realmente uma volta quase a uma normalidade, a uma nova normalidade. Mas a questão maior é que vai muito, acho que de cada criança, cada adolescente, porque tiveram alguns que, né, assim, que se adaptaram, depois de algum tempo, se adaptaram com a realidade do ensino à distância. E teve crianças e adolescentes que não se adaptaram, não conseguem estar em casa, assistir às aulas, acompanhar, precisa desse contato próximo, né? Então, acho que a realidade não tem, acho que uma regra, Márcio, acho que cada caso é um caso. E isso tem que ser muito conversado, né, com os pais, com as crianças, né, e com a escola, de repente renegociar isso, reajustar, adaptar, porque vai um tempo, né, para que tudo isso volte em algum momento a ser como era antes. Minhas dúvidas se vai voltar como era antes, né? Eu acho que é uma questão mais mesmo de tentar
se adaptar na melhor forma possível, né? Por conta mesmo, não por conta da pandemia, não. Né? Eu acho que, né, estamos torcendo, no momento vai acalmar. É porque essa nova realidade, essas novas ferramentas de reuniões virtuais, de ensino à distância e tal, vieram com tudo. Houve investimento, né? E abrindo possibilidades positivas para outras pessoas que talvez não pudessem estudar em algumas escolas, né? Por conta da distância, ou mesmo por conta do preço, né? Que acabava às vezes sendo um impasse, né? Isso, né? E é interessante porque na clínica, por exemplo, né, num primeiro momento, para um atendimento online, era necessário toda uma parte burocrática, né, de liberação do Conselho Federal de Psicologia. E hoje, devido a essa demanda, a questão da pandemia, que tudo, né, teve que ser tudo ajustado muito às pressas, hoje os atendimentos online também vieram para ficar. Né? Então, hoje eu atendo pessoas de várias partes do mundo, né, justamente por isso, porque foi uma modalidade que está funcionando, a gente está vendo que funciona. É claro que a presença, né, é sempre mais interessante, mas também o trabalho online é algo que funciona e que veio para ficar. Né? Então, por isso que eu acho que vai ser um processo mesmo, né, de ajustar cada caso. Né? Porque talvez tenham pessoas que se adaptem com alguma tranquilidade, né, no online, e algumas que realmente ainda precisam, né, desse contato, de estar numa sala de aula, dessa socialização mais próxima. Né? Mas também a gente tem que pensar numa nova normalidade por conta até das questões da socialidade, né, da socialização, porque esse excesso de tempo que as pessoas ficaram, né, no isolamento também potencializou uma inibição, né, uma dificuldade maior, né, de fazer contato com pessoas, né, e isso também é preocupante. Né? A gente tem que, eu acho que cada pais aí, né, pai, mãe, vai ter que analisar, né, o quanto aquilo está sendo saudável, o quanto esse ensino à distância está sendo saudável ou não. Né? Porque na realidade as redes sociais elas já são uma forma de isolamento, né? Então daí você já tem as redes sociais que é muito utilizado, né? As ferramentas. Depois você começa com a questão do ensino também nas ferramentas. Então a pessoa ela vai ficando muito no mundo, nesse mundo dela, porque lógico que existe uma troca dentro das redes sociais, mas nós nunca sabemos a qualidade que é dessa troca, né? Que tem perdas. Quem está por trás, nunca se sabe quem está realmente. Pessoalmente também não sabe, porque a pessoa ela pode interpretar, pode fazer algum, né, ter uma outra coisa diferente, mas é mais difícil um pouco, porque na rede social pode haver um engano maior. Uma simulação maior, né? Exato. E é importante, né, analisar cada caso, porque às vezes a criança, o adolescente, ele se desenvolve, ele se adapta a essa realidade virtual, né, de ensino, mas ela tem as perdas da socialização, que também é importante, né? E então fica, como você disse, fica fechado ali num mundo narcísico onde a criança, o adolescente acha que tudo é em função dela, né, na vida dela. E aí fica também, né, num comprometimento psíquico regredido. Né? Então a gente tem que analisar mesmo, acho que cada caso é um caso. É um momento bem crítico, claro. Bem delicado. Delicado, né? Para análise mesmo, né, para as pessoas tentarem, não é motivo de pânico, de enlouquecimento, mas é motivo de reflexão. De percepção, de reflexão, tentar ver até onde está indo bem, até onde não está, né? E tentar, às vezes, botar limite nas coisas, né? Também, né? Limite e falar não para as coisas, né? É importante, né? Isso, na técnica, tem alguma modificação na técnica psicoterápica no atendimento online? Basicamente não. Basicamente não. O único diferencial, né, da abordagem psicanalítica é o divã, né?
mas que a gente até virtualmente a gente explica que se a pessoa quiser se deitar de repente no sofá, né, e deixar, né, de repente o acesso, né, do telefone ou do computador para ela ir conversando comigo, né, não necessariamente tendo que ficar, né, me vendo, falando comigo de frente, né, porque esse recurso do divã a gente tem na clínica, né, então uma forma de adaptação que a gente também trabalha nesse sentido, né, de que não fique no contato visual, mas numa outra condição também que se assemelha, né, ao divã na clínica. E os efeitos você está percebendo que estão sendo positivos também? Não tem perda? Não tem perda. Né? Em relação ao presencial? Não tem. Né? Às vezes pode ser, né, que tenha uma demora um pouquinho maior para se formar o vínculo, né, de confiança, mas o comprometimento mesmo é muito mínimo, né, do que a gente tem na clínica, né? Então, o que eu percebo é isso, é que às vezes tem uma dificuldade maior por conta de que a pessoa não sabe, ela fica às vezes na curiosidade, né? Nossa, ela é alta, ela é magra, ela é assim, ela é assado, né? E então, quando você vê a pessoa, né, na realidade, você desmistifica, talvez, né? Essa coisa que o visual, né, o online não capta, né, com toda a clareza. Talvez em termos psicanalíticos abra mais espaço para transferência. Pois é. A pessoa imaginar. Mas muito obrigado, Roberta, pela conversa, tá? Você quer deixar algum recado depois que vai estar nos vendo aí, em relação se alguém quiser algum contato seu, né? E também um recadinho aí para 2022 aí, um toque para as pessoas. O que eu posso, né, contribuir é assim, né, mas pensar que a pandemia não acabou, né, a gente ainda tem que ter os cuidados, a gente tem que ter todo um critério, né, para se cuidar, para cuidar do outro, observar, né, os pais observarem muitos filhos, né, seja criança ou adolescente, observar se esse distanciamento, essas aulas online estão sendo realmente eficaz, totalmente eficaz, porque às vezes o modo híbrido é uma forma, uma alternativa, né, de você conciliar o aprendizado com a socialização, né, estar muito atento aos jovens, né, aos adolescentes, jovens que têm uma questão de isolamento, né, mesmo já não estando mais sendo necessário isolamento, para estar atento, né, às questões de ansiedade, de depressão, né, e procurar uma ajuda, né? Se tiver uma dúvida com relação, né, ao que acompanha dos filhos, buscar, né, um atendimento, conversar com um profissional que às vezes pode ajudar a clarear, né? E agradeço, né, mais uma vez o convite, tá, Márcio? Obrigada pelo convite. Né? Meu nome é Roberta Balestra, eu vou deixar meu telefone e WhatsApp, né? Se houver alguma dúvida, algum questionamento, eu sigo à disposição. O DDD é 15 9 81 16 17 97. Obrigada. Muito obrigado a todos pela atenção também, tá?